Oi, turma. Vamos falar rapidamente aqui do Wireshark, tá? Que é um programa de captura de pacotes que nos ajuda a determinar algumas informações do que é que está passando na nossa rede, certo? Então, para vocês baixarem o Wireshark, lá no SIGA já tem o link para download, você clica, né, e já cai direto aqui na página dele, escolhe qual é a versão, 64 ou 32 bits, baixa e instala, tá? Na hora da instalação é importante marcar a instalação do WinPcap, tá? Ele vai perguntar se você quer instalar esse WinPcap, você tem que instalar sim, obrigatoriamente, senão ele não vai conseguir capturar os pacotes no Windows, tá? No Linux é um pouquinho mais tranquilo, porque você, dependendo da distribuição que você esteja utilizando, você consegue utilizar os próprios repositórios do sistema, ok? Então aqui no Windows já tenho ele instalado, vou abrir aqui e logo aqui no início, deixa ele carregar aqui, vou deixar em tela cheia, ele vai mostrar todas as interfaces de rede disponíveis no computador, ok? Então, normalmente, as que a gente vai olhar para trabalhar são o Ethernet, no caso, se eu estivesse usando uma conexão cabeada, ou o Wi-Fi, né, que é o que eu estou usando agora no momento, tá? Existe também a outra opção, que é a captura da interface de loopback. A interface de loopback é aquela em que a informação ela não sai do seu computador. É aquele IP 127.0.0.0.1, certo? Que você não se comunica com ninguém a não ser com o seu próprio computador. Então você pode fazer essa captura dos pacotes que você está querendo enviar para você mesmo, só a critério de teste. Mas agora, se você quer saber o que está entrando e saindo do seu computador, você escolhe o Wi-Fi, tá? Você pode dar 2 cliques nele e a partir desse momento ele começa a fazer toda a captura de informações. Então vocês vão ver aqui vários pacotes fluindo, né, sendo capturados na minha placa de rede, ok? Então este aqui é o painel de captura de mensagens. Percebam que o número aqui ele vai aumentando. Então até agora eu já capturei 43 mensagens e vai aumentando porque alguns serviços de rede estão rodando aqui no meu computador, certo? Então se a gente pegar uma mensagem qualquer que esteja aqui rodando, né, deixa eu escolher, deixa eu parar a captura, tá? Se a gente escolher aqui uma mensagem aleatória, 54ª mensagem que foi capturada, após o início da captura, ela foi capturada 30 segundos, ok? Ou seja, o tempo ele é relativo, ele começa do zero e vai aumentando, tá? Então, durante esse tempo de captura, né, neste intervalo de tempo, 30 segundos, foi quando eu consegui capturar esta mensagem. Então, esta mensagem ela tem como IP de origem este endereço que vocês estão vendo aqui, e o IP de destino este outro endereço aqui, ok? O protocolo é o TCP. A mensagem ela tem 55 bytes de tamanho e a comunicação aqui, a gente tem aqui uma pista, vamos dizer assim, alguma informação bem resumida de qual é a porta de origem e qual é a porta de destino que eu estou tentando me conectar. Então, neste caso, é uma confirmação TCP, um acknowledge, né, que foi enviado de uma porta do meu computador para esta porta aqui 443, que é de uma porta HTTPS. Então, foi alguma conexão aqui que eu fiz, provavelmente com o site do SIGA, acredito eu, né? A gente pode confirmar daqui a pouquinho. E aqui é já um resultado de confirmação dessa mensagem, essa conexão que foi iniciada em algum outro momento, tá? Olhando aqui para baixo, a gente tem um painel que mostra mais informações a respeito dessa mensagem que a gente selecionou aqui. Então ele começa das camadas mais baixas para as mais altas, né? Então aqui onde a gente vê frame é a parte que veio da camada física, ou seja, o que foi capturado no fio, e ele diz aqui que o frame 54 ele tem 55 bytes on wire, né, no fio, vamos dizer assim. Convertendo, né, 440 bits, né, algumas informações e tal, na interface, este é o nome da minha interface de rede nesse computador. Se você quiser saber mais detalhes, você pode clicar nesta setinha aqui, e aqui aparecem mais detalhes, né, qual é o encapsulamento, né? Lembram lá daquela questão do encapsulamento que vimos na aula anterior? Então aqui diz que é um quadro Ethernet que está encapsulando a informação, certo? Então a camada física recebeu um quadro Ethernet
Tem aqui uma série de outras informações, o tamanho, etc, 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 okay, que vocês podem explorar. Vou minimizar aqui novamente e vamos voltar a olhar aqui para a segunda linha. Tá? A segunda linha, neste caso, é a camada de enlace, tá? Ou seja, mostra qual é o protocolo da camada de enlace, que nesse caso aqui é o Ethernet, ok? Mostra qual é o meu endereço MAC de origem, que é este aqui, e qual é o meu endereço MAC de destino, que é este aqui, ok? Eu também, da mesma forma, posso clicar na setinha aqui para saber mais detalhes, né? E eu consigo descobrir, através do endereço MAC, qual é o fabricante, né, dessa minha placa de rede, mas o objetivo aqui não é esse. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que na origem ele já mostra aqui as informações do que ele está encapsulando, ou seja, percebam, na camada física você recebeu um quadro e esse quadro já trouxe informações de encapsulamento que era um quadro Ethernet. Por sua vez, o quadro Ethernet trouxe a informação de que era um quadro IPv4. Ok? A mesma coisa, você continua aqui descendo na sequência, você agora vai para a camada de rede. Na camada de rede a gente tem a informação de que era um protocolo IP que estava sendo utilizado na versão 4, o endereço de origem e destino é esse, você pode consultar mais informações aqui abaixo, ok? E por fim, como eu disse a vocês, eu peguei uma mensagem aleatória aqui, ela é uma mensagem TCP, então ela é uma mensagem que vai até a camada de transporte, certo? Então ela acaba aqui justamente na camada de transporte com o protocolo TCP. Né? TCP é Transmission Control Protocol, como vocês estão vendo aqui, e mostra quais são as portas de origem e destino, que foram essas que eu acabei de falar aqui para vocês. E tem outras informações que vocês podem investigar aqui, como quais são os indicadores, né, os marcadores daquela mensagem. Nesse caso, essa flag aqui diz que é o ACK, mas a gente tem outros indicadores, né, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante no curso, e outras informações, ok? E aqui embaixo, não sei se vocês repararam, ele mostra o conteúdo da mensagem, né? Ou seja, todo o que foi capturado é isso que vocês estão vendo aqui, toda essa notação em hexadecimal, ok? Ela não é fácil de interpretar, você precisaria ter algum recurso aqui para interpretar esses detalhes, mas vocês conseguem ver o conteúdo dessa mensagem. Então, como isso aqui parou na camada de transporte, a gente não tem, por exemplo, a visualização do conteúdo de uma mensagem. Por exemplo, se eu for acessar uma página do SIGA ou qualquer outra página, de preferência não encriptada, você consegue ver esse conteúdo aqui, tá? Deixa eu fazer aqui uma simulação e aproveito e passo para explicar aqui para vocês que a gente tem aqui nesta barra superior uma opção de filtros. E esse aqui são filtros de exibição. Então eu tenho um conjunto de filtros que você pode olhar aqui como alguns exemplos já prontos, né? Como por exemplo, eu só quero ver mensagens TCP, se eu clicar vão aparecer apenas as mensagens relacionadas a TCP. Se eu quiser um filtro só exibindo IP, vai aparecer aqui as mensagens que têm IP, no caso IPv4. Se eu quero mensagem só HTTP, ele vai mostrar só HTTP. Você também pode digitar esses filtros aqui e fazer combinações lógicas, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu quero HTTP com IP de origem, né? IP source.src, o meu IP, né? Aquele IP que é o 0.20, certo? Ou seja, ele filtra apenas as mensagens que foram originadas no meu computador, as mensagens HTTP, tá? Se eu mudar aqui o filtro e botar TCP e o IP, né, ele vai mostrar todas as mensagens originadas no meu computador. Se você quiser fazer o contrário, que é só exibir as mensagens de destino, ou seja, as que eu recebi, né, no meu computador recebeu essa mensagem, eu boto IP DST, que é Destination. Então percebam que agora aqui na aba Destination só aparece o meu IP, ok? Então esses filtros aqui, eles servem para vocês poderem visualizar melhor as mensagens. Tá? Então, como eu estava falando, a gente pode visualizar aqui o conteúdo da mensagem. Tá? Naquele exemplo que eu acabei de mostrar do TCP, não existia aqui, ó, percebam aqui nesse painel, não existia aqui o Hypertext Transfer Protocol, que é o HTTP.
A gente parava aqui na camada de transporte, porque eu tinha pego efetivamente uma mensagem só da camada de transporte. Então esta mensagem aqui, HTTP, como vocês estão vendo, a 2927, ela foi iniciada em uma aplicação, ou seja, no meu navegador. Eu abri uma página, tentei acessar essa página e o Wireshark capturou essa mensagem. Tá? Então o que a gente pode ver? A gente pode ver a mesma situação. Temos aqui a camada física mostrando quantos bytes foram capturados. A Ethernet também, qual é o endereço MAC de origem e de destino. Qual é a versão do IP, no caso o meu IP e o IP para onde vai, né, o destino. Qual é a porta que está ocorrendo a conexão, nesse caso aqui é uma porta de origem no meu computador, para a porta 80, que é de um serviço HTTP. Né? E aqui no fim, a última parte da mensagem, vem o conteúdo dela. Tá? Vocês podem visualizar o conteúdo aqui. Ó. Então perceba, o que foi enviado do meu navegador para o servidor. Bom, o comando normal que foi enviado é esse que vocês estão vendo aqui, get/http 1.1. É uma solicitação da página raiz do servidor que eu me conectei. Percebam que não é o HTTP que conecta, é o TCP que conecta. Então, antes disso aqui, dessa mensagem ocorrer, houve o início da conexão com o TCP. Tá? Mas vamos focar aqui no conteúdo da mensagem. Então aqui vocês conseguem ver que eu mandei um GET HTTP 1.1, mandei também qual é o host que eu estava querendo me conectar, então vocês conseguem ver aqui que é host www.frn.br, e aqui são algumas características da mensagem, ok? Isso tudo aqui vai no conteúdo da mensagem, isso tudo aqui foi encapsulado em um quadro, ou seja, foi encapsulado neste quadro Ethernet aqui que vai passar, no caso passou na rede, ele foi enviado lá para o servidor, e o servidor vai me dar uma resposta. Tá? Então eu mandei esse conteúdo aqui para o servidor, pedindo a página. E aqui a segunda mensagem no painel de cima, vocês vão ver que é uma resposta, ou seja, houve aqui uma inversão dos IPs, ou seja, o IP de origem era o meu, eu mandei para o servidor a solicitação. Quando o servidor me responde, ele vira a origem e eu sou o destino. Então essa é a resposta do servidor. Olhando aqui o conteúdo da mensagem, ele também me respondeu HTTP 1.1, só que ele me deu um aviso aqui, um código 301, dizendo que a página foi permanentemente movida, ou seja, a página que eu solicitei, ela não está disponível naquele local. Né? Aí ele dá as informações, como data e tal, e fala aqui uma informação bem relevante, qual é o location, onde é que está a página que eu queria. Então, a diferença é que ele está dizendo que eu tenho que acessar HTTPS, ok? Felizmente, né, o navegador faz tudo isso sozinho, então ele manda a solicitação, quando recebe esse aviso de que foi movido, ele automaticamente já vai conectar nessa página nova, tá? Que é o que acontece, no caso não são essas duas mensagens que estão filtradas aqui, tá? Eu teria que alterar meu filtro para pegar as mensagens HTTP, certo? Eu já faço isso para a gente visualizar. Então aqui vem o conteúdo também em HTML, dizendo que a página foi movida permanentemente, né? E se você pegar esse conteúdo aqui e colocar num arquivo HTML, você consegue visualizar, né? Ou ver a interpretação desses dados. Tá? O filtro eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso colocar TCP port igual a 443, que é efetivamente a porta do HTTPS, e posso colocar o IP do servidor lá do SIGA, que eu acho que é o mesmo, independente da porta, né? Que é esse 177.21.44.66, não é SIGA, tá, pessoal, do site da UFRN. Então eu vou colocar aqui o filtro, e antes de procurar a mensagem, eu só queria mostrar aqui uma coisa para vocês. Aqui, essa mensagem que vocês estão vendo aqui, essas três primeiras, são aquele setup da conexão HTTP, ou seja, eu estou iniciando a minha conexão, solicito essa conexão, o servidor me responde, confirmando, e por fim eu confirmo que quero fazer essa comunicação. E aí as outras mensagens são trocadas, né, de acordo com a necessidade. E aqui o cliente hello é a autenticação, né, usando a criptografia, e a partir daqui que começa efetivamente a troca de informações. E aqui a gente já não consegue visualizar o conteúdo das mensagens, tá? Por quê? Porque ele está todo encriptado. Então, assim, enquanto a mensagem ela não é encriptada, como a gente estava vendo aqui, a gente consegue visualizar o conteúdo.
quando a mensagem ela é encriptada, a gente não consegue visualizar esse conteúdo. Ok, pessoal? Então, assim, o Wireshark, basicamente, as funcionalidades básicas, bem básicas mesmo, são estas. Tá? A gente captura, escolhe aqui os filtros. Agora, existem outras ferramentas aqui que vocês podem utilizar também, mas o objetivo inicial é só familiarizar vocês com a interface do programa, entender o que ele faz como função, né, a captura dos pacotes e a possibilidade de inspecionar esses pacotes e o conteúdo dessas mensagens, certo? A gente vai utilizar o Wireshark em outro momento, quando a gente estiver estabelecendo comunicações com socket, então vai ser até mais fácil ainda de visualizar o conteúdo de uma conversa entre os sockets que vocês estejam implementando, ok? Então, se você também tiver a curiosidade de mexer em outros detalhes aqui, você tem opções de colher estatísticas de quantos pacotes foram capturados, quantas mensagens HTTP foram feitas, quantos pedidos foram feitos, enfim, uma série de coisas que a ferramenta ela é bastante poderosa, tá? Mas isso aí não vai ser alvo do nosso estudo no momento, tá? Mas você pode se aventurar aqui e tentar descobrir algumas informações. Tá? Então, resumindo aqui, a primeira coisa que você faz quando você abre o Wireshark é configurar qual é a placa de rede. Tá? Você pode configurar naquela tela inicial ou então nessa roda dentada que vocês estão vendo aqui. Tá? Aqui aparece aquelas interfaces de rede todas. Ok? Então você marca qual é a interface de rede, clica em Start e ele vai começar a captura. Então aqui você controla o início da captura pela barbatana azul. Eu vou iniciar aqui só para vocês verem. Quando você inicia, você tem duas opções, que é parar aquela captura que está rolando no momento. Deixa eu tirar esse filtro aqui para vocês poderem ver que está funcionando a captura. Ou reiniciar a captura. Vamos supor que eu não estava pegando nada do que eu quero. Eu vou clicar aqui e reiniciar a minha captura. Ele começa de novo, ele apaga tudo e começa. Mas eu só quero essas 4, 5 mensagens aqui. Opa, parei. Né? Então, parou e você pode começar a examinar cada uma dessas mensagens. Ok, pessoal? Então, por enquanto, as informações que eu queria passar para vocês a respeito do Wireshark são estas. Ok? Valeu!